Olá, irmãos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos na semana 5 do nosso circuito bíblico. Estamos lendo Êxodo e Provérbios. A nossa conversa de hoje estará em Êxodo. Vamos orar, vamos clamar a Deus para que o Espírito Santo mova, que o Espírito Santo fale aos nossos corações e ministre aos nossos corações. Então, ora comigo. Papai, nós nos rendemos diante da Tua grandeza, diante do Teu poder e diante da Tua palavra. Nós cremos no Teu Espírito Santo, nós cremos que Teu Espírito Santo está vivo e ativo. Então, Espírito Santo, faz aquilo que só Você sabe fazer, que é ministrar, que é ensinar, que é confrontar, que é transformar. Me usa agora como instrumento nas Tuas mãos. No nome de Jesus, amém. Então, vamos lá, Êxodo 15, se você já está acompanhando a leitura, o circuito bíblico, você já passou por Gênesis, já viu todo aquele processo de José indo para o Egito. Vou pegar um pouco desse gancho, não sei se vocês lembram. Então, José, de prisioneiro, se torna governador no Egito. Então, quando ele se torna governador do Egito, depois toda a sua família, todo o povo de Israel emigra para o Egito. Então eles saem por conta da fome, por conta da seca. O povo de Israel vai todo para o Egito. E eles são bem quistos lá por conta de José, por conta de tudo que José fez pelo faraó, fez pela terra. Então todos gostavam do povo por conta de José. O que acontece é, quando José morre, as gerações vão se passando e as pessoas começam a se esquecer daquilo que José fez e se esquecer do porquê o povo está lá. Só que o povo de Israel começa o quê? Crescer, se multiplicar. E o povo de Israel tinha sucesso nas coisas que eles faziam. O povo começa a ficar com medo e com inveja e começa então a oprimir o povo de Israel. Então, essa estadia deles no Egito se tornou uma estadia terrível, de escravidão, de opressão. O povo de Israel fica 400 anos lá, sofrendo nas mãos do faraó, nas mãos dos egípcios, e eles ficam na esperança de um dia serem libertos da escravidão. Deus, então, atende o seu povo, envia Moisés. Então, Moisés, enviado por Deus, tira o povo de Israel da escravidão do Egito. Vocês já leram lá todo esse drama, todo esse processo que foi para Deus tirar o povo de Israel de lá. O faraó não queria, então Deus mandou que as pragas para provar que ele era Deus e ele queria que o povo dele saísse de lá. Então, vocês veem, Moisés opera uma obra milagrosa, vem os sábios do Egito, operam algo parecido ou igual, e fica nesse conflito até que Deus envia um anjo e mata todos os primogênitos. Só não morrem aqueles que têm o sangue do cordeiro na porta. E o anjo passa pela porta e não mata os filhos do povo de Israel. Depois disso, o faraó se rende e manda todo mundo embora. Só que logo após que ele manda todo mundo embora, algo toma conta dele e ele se irrita e se arrepende de ter mandado o povo e vai atrás do povo. E aí o povo se encontra com o Mar Vermelho e o povo e o faraó com seus soldados vindo atrás, e eles têm o mar diante dele e o faraó querendo matar todo mundo com raiva. O que Deus faz? Abre o Mar Vermelho e o povo de Israel passa em seco. E quando o povo de Israel atravessa, está lá do outro lado, o faraó com seus soldados entram no mar, só que Deus fecha o mar e todo mundo morre. E o povo de Israel é liberto da escravidão. Glória a Deus! Isso, que mão poderosa de Deus para libertar o povo do Egito. E aí, assim que o povo é liberto, assim que o povo atravessa o mar, o que acontece? O povo adora, o povo celebra. Moisés escreve um cântico de gratidão sobre Deus, sobre o que Deus fez, um cântico de louvor a Deus. Então o povo está em festa, porque eles viram a mão de Deus, a mão poderosa de Deus, libertando eles do Egito. Lá em Êxodo 15, do versículo 3 a 5, diz assim, cântico de Moisés: o Senhor
é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. Águas profundas os encobriram. Como pedra, desceram ao fundo. Então o povo estava regozijando, o povo estava celebrando. Lá fala no versículo 20, ainda de Êxodo 15, que Miriam, irmã de Araão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Glória a Deus. E eles estavam celebrando a Deus. Então eles viram a mão poderosa de Deus, eles viram como Deus os libertou da escravidão, eles viram o mar abrindo, passaram a seco, viram o mar fechando, viram a vitória de Deus, eles estavam então celebrando. E aí, o que acontece logo em seguida, né? De uma atitude de louvor, de um coração que estava glorificando a Deus, o povo vai do louvor para o quê? Para lamúria. Olha só. Êxodo 15, versículos 22 e 23. Depois desse ocorrido, o povo atravessa. Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias, caminharam no deserto sem encontrar água. Estão ficando com sede. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. Daí você pensa, ok, o povo não viu só um milagre, uma ação, uma libertação de Deus. Não. Desde as pragas do Egito, desde do anjo que passou pela porta e o sangue do cordeiro, o mar, tantas coisas que Deus já vinha fazendo e você pensa assim, não, a galera, então, sabe quem é esse Deus e conhece o poder desse Deus. Então, eles já passaram por várias adversidades, vários desafios. Então, esse é mais um desafio que eles vão enfrentar diante de Deus. Então, eles vão, Deus, você que nos libertou, Deus, continue cuidando de nós. Mas não, o que o povo faz? Começa a reclamar, porque eles não tinham água. Porque você pensa, qual que seria a postura lógica? Um povo que via Deus fazendo tudo aquilo que Deus fez, a postura lógica seria confiar em Deus. Mas o que o povo fez? Reclamou. Olha lá, Êxodo 15, 24. Depois disso, e o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo que beberemos. Aí você para e pensa, por que esse povo está reclamando? Deus não vem fazendo, e fazendo, e fazendo, e agindo, e provendo. Aí por que esse povo, mesmo vendo a ação de Deus, reclamou e duvidou e questionou Deus? Porque eles não conheciam a Deus. Eles conheciam o agir de Deus, mas eles não conheciam Deus. Eles não conheciam o eu sou. Deus havia se revelado a Moisés. E Deus falava com o povo através de Moisés. Então o povo sabia do que Deus podia fazer, mas não conhecia a Deus. E olha a diferença da postura de Moisés. O povo reclamou. Vamos ver o que Moisés fez. Êxodo 15, 25. Moisés clamou ao Senhor. E este lhe indicou um arbusto, ele o lançou na água, e esta se tornou boa. O povo reclamou. Moisés clamou. Aí, para a gente pensar um pouco, qual é a diferença, grande diferença, de quem reclama e de quem clama? Qual é a diferença da reclamação e do clamor? Reclamar
é você só fazer queixas. É você querer que algo mude, sendo que você não se implica no processo. É fazer queixa sobre alguma coisa e exigir que algo mude. Isso é reclamar. E exigir que não só algo mude, mas que alguém interfira e mude aquela situação. Isso é reclamar. Clamar, não. Clamar é pedir com insistência, rogar, mas conhecendo quem você está pedindo. O clamor é: eu sei que você, Deus, é o provedor. Eu sei que Deus, você é o criador de tudo, de todas as coisas. Então, eu me achego diante desse Deus e eu clamo: papai, dá-nos isso. Papai, precisamos disso. Papai, estamos com fome, estamos com sede, confiamos no seu prover, confiamos na sua provisão. Isso é o clamor. Quem clama, transfere. Perdão. Quem reclama, transfere. Quem clama, confia. De novo, quem reclama, exige do outro. Quem reclama, joga para o outro. E quem clama, confia no provedor. Por exemplo, situações desafiadoras para nós, seres humanos. Você, pai, marido, provedor do lar, fechando num 0 a 0 ali todo mês, e você perde o emprego. Você serve na igreja, ama Jesus. Todos nós temos a tentação de: Deus, por que eu? Deus, logo eu. Deus, faz uma coisa aí. Deus, faz. Deus, opera. Deus, olha a minha vida. Deus, por que eu? Deus. E começa o quê? A reclamar. Por que eu? Eu preciso. Você não sabe o que eu preciso pagar minhas contas. Eu tenho minha família, eu tenho meus filhos. Deus. Reclamando, transferindo a responsabilidade para Ele. E não estou dizendo que é uma postura fácil. Eu tenho uma família. Eu sei das nossas responsabilidades. Mas nós somos tentados a transferir e reclamar. Sendo que a outra postura seria o quê? Clamar a Deus. Qual que seria a diferença da reclamação e do clamor nesse lugar? Deus, você é o provedor. Você é o dono da prata e do ouro. E a tua palavra diz que você vai nos dar aquilo que nós precisamos para sobreviver. Então, Deus, abre uma porta. Abre uma porta. Se não for por um trabalho, Deus, você vai prover através de um irmão. Deus, eu sei que você não vai deixar faltar para minha família. Abre uma porta. Confiança em Deus. É diferente de reclamação. Um dos grandes desafios que eu tenho visto, não só hoje, mas lembrando da minha própria transição de adolescência para a juventude, é a questão da autoridade, né? É bem desafiador o adolescente lidar com a autoridade. E o adolescente que está transicionando para a vida adulta, né? Já tem corpo de adulto, já pode dirigir, já trabalha, só que ainda está dentro do contexto da casa do pai e da mãe, lidar com esse lugar de autoridade, de honra e de respeito. E aí, muitos pais passam por esse desafio e muitos pais estão passando por esse desafio. A postura de quem reclama é você exigir de Deus, é você reclamar com Deus, é você, na sua frustração do seu filho não te obedecer, você responde batendo e você responde só punindo. E você fala: Deus, você não está me vendo? Deus, por que eu? Deus, olha quantas coisas eu já fiz para você, Deus. E meu filho está aqui nessa situação. Deus, olha para mim. A reclamação transfere para Deus. E o clamor, não, confia de que o único capaz de transformar o coração do seu filho, o único capaz de fazê-lo obedecer a sua autoridade e, mais ainda, a autoridade de Jesus é o Espírito Santo na vida deles. Isso não quer dizer que você não vá lidar com o desafio e puni-lo se precisar e colocar os limites se precisar. Não é isso. Mas se você só responde na força e reclama com Deus, isso não muda o coração do seu filho. O que muda o coração do seu filho é a ação do Espírito Santo. E a pessoa que é responsável de mostrar a ação do Espírito Santo primariamente na casa sou eu e você, pai e mãe.
Então, a reclamação transfere para Deus, a reclamação transfere até para o próprio filho a falta a falta da condição dele de se render à autoridade, mas o clamor não, confia naquele que pode transformar o coração do seu filho, o nosso coração. A gente não tem controle sobre os assaltos da nossa vida. Então a gente tem enfermidades, a gente tem vários desafios que nós somos tentados. Irmãos, eu também sou tentado constantemente a esse lugar da reclamação, e não do clamor, e não do descanso. Nós não temos controle sobre as adversidades, sobre as dificuldades, sobre as dores que o mundo, porque estamos no mundo perdido, vai nos assaltar e vai invadir a nossa vida. Só que o controle que nós temos é qual será a nossa postura diante das adversidades. Por que é mais fácil reclamar? Porque a reclamação dá uma falsa sensação de resolução. Porque você resolve o seu sentimento naquele momento. Então, você quer culpar alguém, você reclama. Você quer bater em alguém, você reclama. Você quer reclamar sobre algo e alguém, você vai e fala. Aquilo sai de você naquele momento. Mas nosso coração continua ingrato, continua não confiando. E a gente continua duvidando do poder. A reclamação, que quando você coloca para o outro, você não se implica. Por isso que é mais fácil reclamar do pastor, reclamar do líder, reclamar da igreja, reclamar do marido, reclamar da esposa, reclamar do filho, da filha, do trabalho, da falta de dinheiro, da falta de tudo. É mais fácil reclamar, porque quando você está reclamando, você está só apontando para o outro, você não está olhando para si. O que o clamor faz? O clamor, você abre um caminho de comunicação na oração entre você e o Pai. E no clamor, você se humilha diante da grandeza de quem Deus é, diante do poder, e Deus ele vai começar a agir. Só que a gente espera que Deus haja onde? Nas circunstâncias. Só que Deus, ele primariamente quer agir no nosso coração. Porque se a circunstância muda, beleza. Mas se a circunstância não muda, se ele mudou o nosso coração, tá beleza. Se Deus no processo se ele só mudasse as circunstâncias, eu não tenho dinheiro, te dou dinheiro, mas o seu coração é soberbo, você é um egoísta, você vai se perder no dinheiro. Então Deus nas circunstâncias, ele está interessado em vir na nossa direção, primariamente para o nosso coração. E assim, a história do povo de Israel comprova, e se você olhar para a sua história também, de que ver o poder de Deus não muda corações. Não você experimentar o mover de Deus, do que Deus pode fazer na história, você ouvir um testemunho, você ver o que Deus está fazendo, não necessariamente vai mudar o seu coração. Porque o povo de Israel viu tantas coisas e o coração deles continuou duro. E eles reclamaram, e Deus via. E muitos dizem que o Deus da graça é só no Novo Testamento. O que mais tem no Antigo Testamento é graça. Deus provê, o povo reclama. Deus age, o povo reclama. Deus vem na direção, o povo adora outros deuses. É uma coisa de louco. Só que nós, humanos, fazemos a mesma coisa. Estamos em busca daquilo que Deus pode dar. E não estamos em busca do Deus verdadeiro, do único Deus verdadeiro, que pode nos dar a vida eterna. Já nos deu através de Jesus Cristo. Então, vale a gente então lembrar do porquê que o povo reclamou e Moisés clamou. Nós já falamos sobre isso. Moisés conhecia a Deus. E o povo só conhecia o que Deus podia fazer. Uma das coisas que eu falei tenho falado com os adolescentes jovens que estiveram no retiro, e muitos deles, se você não conversou com seu filho, converse com seu filho. Muitos deles foram impactados por aquilo que Deus ministrou, falou e fez. E na volta, nesses dias, na volta para a vida real, eu tenho falado para eles que o que Deus fez foi para mostrar para eles quem Ele é. Então, nós não podemos ficar presos naquilo que Deus fez.
Aquilo que Deus fez precisa nos levar para Deus. E aí, nos levando para Deus, Deus se revela. Deus se revelando, nós conhecemos. Quando nós conhecemos, nós confiamos. Porque senão a gente vai ficar preso nas obras de Deus e a gente vai se perder de Deus. E qual foi o resultado do clamor de Moisés? Deus proveu. Deus purificou aquela água. E muito mais. Deus ainda, logo em seguida, leva eles para um lugar, se você for ler, onde havia 12 fontes de água e palmeiras, e eles acamparam lá. Eles tiveram um lugar de descanso. Deus proveu. E aí fica as perguntas para nós. Para mim e para você. Qual tem sido a nossa postura diante dos desafios da vida que a gente não tem controle? Qual tem sido a nossa postura? Nós somos tentados a fazer como o povo de Israel, sempre. Que é o quê? Reclamar. Por conta da falsa sensação de alívio. Só que a reclamação não nos implica. E na reclamação, Deus não nos muda. Então, fica aí para a gente pensar nas lutas que você tem vivido, nos desafios que você tem vivido no trabalho, na sua casa, no contexto das relações, porque viver junto não é fácil. Você tem reclamado do outro, você tem reclamado das circunstâncias, ou você tem clamado ao Deus que pode mudar as circunstâncias e mudar o seu coração e o meu coração. Segunda, como então a gente pode, diante desse desafio nosso da humanidade, como é que a gente pode alimentar? Você pode falar, João, é muito difícil, cara. É muito difícil, você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe da minha luta, você não sabe o que eu já ouvi do meu filho, o que eu ouvi do meu pai, você não sabe. Eu sei, eu não sei, porém Deus sabe. E aí a pergunta fica, como que você, se você deseja, se nós desejamos alimentar um coração que clama e não reclama, devemos então o quê? Conhecer a Deus. E não só buscar aquilo que Ele pode fazer, mas buscar o caráter. Moisés conhecia o eu sou. E hoje, esse eu sou está disponível. Lá não. Lá, Deus era através de Moisés, e através de Moisés ele se revelava ao povo. Não. Moisés veio para mostrar que um dia Jesus viria para nos salvar de uma vez por todas. E agora não seria um caminho só momentâneo, temporário. Não, em Jesus nós temos sempre acesso ao Pai. Então, nós temos esse acesso em Jesus de conhecer o caráter de Deus, de conhecer o grande eu sou. E aí fica o último ponto para a gente pensar. Como então conhecer? Olha o que Jesus diz lá em João 12, 44, 45. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, Jesus, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Quem vê Jesus, vê o Pai. Quem crê em Jesus, crê no Pai. Quem experimenta de Jesus, experimenta do Pai. E olha a vantagem que nós temos hoje. Eles não tinham acesso. Hoje nós temos acesso. Então, diante das adversidades, diante das nossas lutas, diante das dificuldades, escolha ir para a presença do grande eu sou e clamar para que Ele mude o nosso coração, para que Ele mude, sim, circunstâncias, mas que Ele abra os nossos olhos, para que a gente possa enxergar o que Ele está nos ensinando naquela circunstância, porque tudo coopera para o bem, até a dor coopera para o nosso bem, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, quando os nossos olhos são abertos para essas realidades, a gente começa a entender por quê. Deus
proveu para o povo. Por quê? Ele estava querendo que o povo olhasse para ele. Então, o povo estava com sede, Deus falou, eu que vou prover a sua água. Só que por que Deus estava provendo aquela água naquele momento? Porque ele já estava falando que logo em breve, porque Deus sabia que aquela água, eles iam ter sede de novo. E ele ia continuar provendo, porque ele queria que o povo continuasse olhando para ele. Mas ele sabia que logo em breve, a água que viria do céu, Jesus Cristo, essa água, quem bebesse nunca mais teria sede. Aquela água era para revelar a água que viria para nos saciar de uma vez por todas. João 4, 13 e 14 diz, Jesus respondeu, quem beber desta água, da água física, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A nossa sede das coisas aqui da terra precisa nos revelar que a nossa sede, quem sacia é Jesus. Quem sacia a nossa sede de significado, quem sacia a nossa sede de pai e mãe, é Jesus. Quem sacia a nossa sede de sucesso é compreendendo Jesus. Quem sacia a nossa sede de reconhecimento é Jesus. Quem sacia a nossa sede de segurança não é o dinheiro, é Jesus. Quem sacia a nossa sede sobre a nossa identidade e propósito não é o nosso trabalho, não são nossas coisas, é Jesus. Então, a nossa sede física precisa nos revelar em Deus a nossa sede da existência. E a nossa água física que nos sacia precisa ser para revelar a água que é Jesus, que quando a gente bebe vai nos saciar para a vida eterna, porque a água dele é para a vida eterna. A água, se a gente bebe hoje, amanhã estamos com sede. Mas a água de Jesus, quando a gente bebe a água dele, a gente tem a certeza de que mesmo que a gente tenha sede aqui, nós teremos vida e vida eterna. Então, o nosso desafio é parar de reclamar. É difícil? Eu sei. É muito difícil. Como que a gente para de reclamar? Conhecendo o Deus Todo-Poderoso. Aquele que é invisível, mas é real. E a esse Deus nós ministramos a honra, ministramos a glória, ministramos o louvor e nos rendemos diante da grandeza dele. Só assim o Espírito vai mudar o nosso coração e ao invés de reclamar, nós vamos clamar confiando no nosso Deus. Amém? Papai, nos ajuda a encontrar esse lugar de confiança e não de reclamação, conhecendo quem Tu és. Espírito Santo de Deus, nos revela o Pai, nos revela o Filho, para que nós estejamos sempre satisfeitos, sem reclamar, mas clamando ao nosso Deus. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.